Por que e como construir esperança diante dos infortúnios da vida? Existir, esperançar, lutar, renascer dentro da própria vida. A gente só consegue fazer se a gente escuta todos os pedaços da gente. Como educar em um mundo de tantas incertezas? Vamos olhar para cima e vamos tentar criar uma nova cartografia que mude o nosso olhar sobre a infância e sobre a adolescência contemporânea. Porque quando a gente muda o nosso olhar, a gente muda quem nós somos. O que as culturas indígenas podem nos ensinar sobre outras formas de entender a vida e os afetos? Dentro do nosso povo, mais do que ter uma outra fé, a gente tem um outro tempo. O que o humor, o riso são capazes de produzir em nós? Encontro, conexão, ludicidade como criadora de campos de encontro e de escuta de outras realidades que a gente não está vendo, e a possibilidade de dentro da tristeza nascer uma alegria. Diálogos pelo futuro, tema desta série do Café Filosófico. A vida contemporânea nos lança em uma série de desafios. Um desses desafios nos tira o sono. Como educar crianças e adolescentes no mundo atual? Tudo mudou muito rápido. Não somos mais os mesmos e não vivemos como os nossos pais e avós. Nós perdemos grande parte de nossas referências. Fomos ensinados de um jeito e agora temos que ensinar de outro. Como podemos educar quando estamos cheios de dúvidas? Como transmitir valores quando a realidade parece um caos? É visível como nós estamos atravessando um cenário mutante, camaleônico, transformador, que muitas vezes nos deixa sem as respostas que a gente precisa para dar conta, seja dos nossos filhos, seja dos nossos alunos, ou seja da gente enquanto coletividade. Então eu poderia começar dizendo que Nando Reis, quando afirmou que o mundo está ao contrário e ninguém reparou, ele estava quase certo, porque eu acho que a gente reparou. Eu acho que a gente está percebendo que não dá mais para a gente criar os nossos meninos e meninas como fazíamos há 20 anos atrás, não dá mais para interpretar a realidade do século XXI como se no século XX estivéssemos. Nós estamos numa experiência de intervalo inédita. Nós somos as testemunhas oculares de uma transição de paradigma. Pela primeira vez na nossa história recente, a gente está entre um presente que está quase terminando e um futuro que ainda não nasceu. A gente não quer repetir as nossas velhas formas do viver para educar os nossos meninos e meninas, mas a gente também não tem um outro modelo para colocar no lugar. E essa experiência de intervalo, ela nos lança em uma série de paradoxos. Por exemplo, nós somos uma sociedade extremamente hedonista, que valoriza de maneira muito destacada o prazer, mas nós não estamos necessariamente mais felizes. Nós somos uma sociedade que está obcecada com a saúde, mas a nossa saúde mental não anda lá muito bem. Nós nunca estivemos tão conectados, interligados, mas nós estamos muito sozinhos. Nós continuamos desejando que os nossos alunos estejam enfileirados, silentes, atentos, mas queremos também que eles sejam criativos e disruptivos para abrir uma startup no Vale do Silício. A tensão entre gerações sempre existiu. Existiu entre meu avô e o meu pai, existiu entre meu pai e eu, e existe entre a minha experiência com meu filho. A diferença é que meu avô, meu pai e eu estávamos todos na modernidade, e meu filho está num outro tempo. Então é a primeira vez que eu venho de uma referência e tenho que educar uma criança que está em outra. Isso é inédito. Isso nos lança na incerteza. Isso nos deixa na angústia. Eu poderia dizer, sem medo de errar, que eu sou um pai positivista e meu filho é um neotribalista. Estamos diante de pais e professores modernos que têm que educar crianças e adolescentes hipermodernos. Não é uma tarefa fácil. O eixo identificatório de quando eu era garoto
era um eixo vertical. Eu sou muito jovem para falar na minha época, mas o tempo muda numa velocidade tão grande que eu posso falar que na minha época a gente fazia uma coisa de cada vez. Então, primeiro a gente fazia uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra, até que a gente chegava em algum lugar. Então, se entrava numa empresa muito jovem, se passava 30 anos na mesma empresa e a ideia era ir galgando postos, crescendo. Essa era uma ideia de uma adolescente da década de 80. Ou no âmbito afetivo, primeiro se namorava, depois se noivava, depois se casava e depois se tinha filhos, né? Esse é um eixo, portanto, de identidade vertical. O eixo contemporâneo é um eixo horizontal e em rede. É perfeitamente possível encontrar um adolescente que tem a minha idade, 47 anos, que vive na casa dos seus pais, que já tem 2 filhos, que trabalha, sustenta esses filhos. Ou seja, ele conjuga vários papéis. Ele é pai e é verdadeiramente filho ao mesmo tempo. Essa possibilidade é uma possibilidade que nos lança em uma série de liberdades, mas nos deixa um pouco inseguros. E com isso eu estou conversando com um livro do Bauman que fala sobre esse pêndulo entre a liberdade e a segurança. There are 2 essential values which are absolutely indispensable for a satisfactory, satisfying, rewarding, relatively happy life. One is security, the other is freedom. You can't be happy, you can't have a decent, dignified human life in the absence of one of them, right? Security without freedom is slavery. Freedom without security is complete chaos, inability to do anything, plan anything, even dream about anything. So you need both. The trouble, however, is that no one yet in history and on the planet found the golden formula, the perfect mixture of security and freedom. Each time you get more security, you surrender a bit of your freedom. There's no other way. Each time you get a bit more freedom, you surrender part of your security. So you gain something and you lose something. A nossa juventude, a nossa infância, ela era muito segura, porém pouco livre. O meu sonho, quando eu era adolescente, era sair rapidamente da adolescência para entrar na idade adulta, onde estaria reservado para nós a alegria, a felicidade e a liberdade. Obviamente, há um preço. O preço de assumir os papéis adultos. Hoje, a adolescência deixa de ser uma fase e passa a ser um modo de existir no mundo. Todos queremos ser jovens. A nossa cultura, ela é uma cultura etarista e que valoriza de maneira sobrenatural a juventude. As crianças querem ser adolescentes. Os adolescentes querem ser adolescentes. Os adultos querem ser adolescentes e os idosos querem ser adolescentes. Porque na adolescência está tudo de bom. Estão todas as alegrias, todas as possibilidades, tudo aquilo que a gente valoriza enquanto cultura está na adolescência. A gente promove um elastecimento da adolescência, uma abreviação da infância, um enaltecimento de tudo que essa juventude representa. Ao fazer isso, a gente cria um dissolver de fronteiras. Quando meu pai trazia um amigo em casa, no final de um expediente de trabalho, as crianças se recolhiam para a área íntima, automaticamente, porque se sabia que naquela área social haveria conversas, temas que eram do campo adulto, que não faziam parte do campo da infância. Com isso, não estou dizendo que isso é uma coisa boa ou ruim, mas era assim que acontecia, não era? Hoje, quando eu chego com um amigo em casa e meu filho está jogando videogame, ele pede para eu falar baixo para não atrapalhar ele. E esse mesmo amigo que chega comigo pega o videogame e joga com ele. E de repente troca-se o canal e passa um jornal ou uma notícia para a qual ele não está preparado para lidar, para ouvir. Nós temos hoje no Brasil um número muito grande de crianças que estão tendo acesso a conteúdos para os quais psiquicamente eles não estão preparados, especialmente depois do advento inexorável do digital. Crianças que têm acesso cedo à pornografia. Crianças que têm acesso de maneira absolutamente precoce à violência explícita, estão numa situação de vulnerabilidade, porque estão expostas a conteúdos para os quais psiquicamente elas não estão preparadas.
Então, se o dissolver das fronteiras nos traz alguma liberdade, nos traz também muita insegurança. E nós, enquanto adultos, precisamos pensar sobre essa perspectiva. Nós estamos diante do inédito. Criar filhos ou educar alunos hoje é trocar o pneu com o carro andando. Bem-vindo ao clube da incerteza e da angústia, não é? Porque nós estamos nesse paredão entre o presente e o futuro. Se a gente tenta repetir o passado, a gente vê que não dá. E a gente não tem um modelo para colocar no lugar, estamos angustiados, não temos para onde olhar. E a minha sugestão é, vamos olhar para cima. Vamos fazer com os antigos, vamos considerar. Estar com as estrelas, estar com o sideral. Vamos olhar para cima e vamos tentar criar uma nova cartografia que mude o nosso olhar sobre a infância e sobre a adolescência contemporânea. Porque quando a gente muda o nosso olhar, a gente muda quem nós somos. Nós somos produtores e produtos da cultura. Ao mudar a nossa maneira de interpretar a cultura, nós modificamos a cultura. E uma vez que a modificamos, nós somos modificados por ela. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, de tanto fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. Esse trecho, ele fala de duas coisas importantíssimas para o que eu programei de conversar hoje com vocês. A primeira delas é que as crianças e os adolescentes, embora estejam com as suas vidas ressignificadas por essa experiência intervalar a que eu me referi antes, eles continuam precisando de nós para ajudar eles a olhar para os seus inéditos, que são muitos. E, ao mesmo tempo, nós precisamos de nós mesmos, para uns ajudar os outros a interpretar esses inéditos. Não vai resolver, mas vai ficar mais fácil. Que é na coletividade que a gente vai achar as nossas soluções. Não é no plano individual. Nós vamos dividir as nossas angústias, nós vamos partilhar as nossas incertezas e nós vamos conseguir, quem sabe, dar conta de educar os nossos meninos e meninas na impermanência. E essa experiência de impermanência nos lança em grande angústia. A angústia, minha gente, é diferente do medo. O medo a gente sabe do que é. A angústia não, é difusa. É quase como um gás. Invade, ultrapassa. Às vezes é até difícil de nomear. É uma sensação de mal-estar que às vezes a gente não consegue palavrear. É assim que nós estamos nos sentindo quando a gente pensa em educar crianças e adolescentes no século XXI. No próximo bloco, a nossa vivência atual dificulta que a gente consiga enxergar o extraordinário no simples. precisamos realizar, produzir, precisamos dar resultados. Precisamos comprar, mostrar, sorrir, encontrar a vida perfeita. Precisamos ser felizes. Mas espera, será que a obrigação de ser feliz não nos torna infelizes? Como fazer para viver em um mundo em que as redes sociais exalam sucesso, vitórias, desempenho? Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia. Então eu selecionei alguns itens do nosso cenário para a gente pensar como o nosso funcionamento, a nossa cultura, o nosso tempo invade as nossas experiências com os nossos meninos e com as nossas meninas. Primeiro deles, a cultura do tudo ao mesmo tempo agora. Velocidade, excesso e efemeridade. Nós somos como malabaristas. Qual é a premissa do malabarista? Um malabar tem que estar sempre para cima, porque se tiverem todos na mão, cai. Esses somos nós. Nós temos que estar em movimento o tempo inteiro, movendo peças para o ar, para que a gente consiga educar os nossos meninos e meninas. A efemeridade faz com que tudo passe, nada fica. Aqui tudo parece que era ainda construção e já é ruína. Tudo é menino, menina, no olho da rua. O asfalto, a ponte, o viaduto, ganindo para a lua. Nada continua.
Lidar com essa experiência de efemeridade, lidar com a experiência de excesso, é encarar o excesso de velocidade como uma característica do nosso tempo. Um excesso de produtividade, ninguém pode parar. Um excesso de performance, um excesso de individual em detrimento do coletivo. Um excesso de imagem, um excesso de espetáculo, um excesso de informação, o excesso de permissividade. Uma geração de meninos e meninas que tem muita dificuldade em lidar com essa lei simbólica, com esse grande acordo coletivo de existir, e ao mesmo tempo que são exigidos com um excesso de exigência inédito historicamente. Nós estamos diante da pressa, da urgência e da falta de tempo de depuração das nossas vivências. Educar os nossos filhos sobre essa perspectiva dificulta os seus processos subjetivos, porque o humano precisa de tempo para sentir o que vive, para pensar sobre o que está acontecendo e para poder se posicionar. Estar sempre apressado, sempre devendo ao tempo e sempre na noção de urgência, nos leva a uma sensação de risco de desumanizarmos-nos, de virarmos coisa, de nos coisificarmos. Estamos vivendo como numa linha de montagem. Prega, parafusa, corta, tira, levanta, vai e volta. Estamos exaustos. Porque com o advento da tecnologia digital, nós começamos trabalhando às 6h30 e terminamos trabalhando às 11h30. Não há mais separação entre o mundo do trabalho e a nossa vida pessoal. Não há mais separação entre a vida privada e a experiência pública. Tudo se mistura. E com isso, a gente não consegue perceber aonde está um e aonde está outro. Vivemos aprisionados ao eterno agora. E o segundo cenário tem a ver com isso. É o imperativo da felicidade e o esvaziamento da experiência. Mas nós temos muita dificuldade em lidar com isso, porque se existe uma obrigação para essa nova geração é que eles sejam felizes. É o desejo de todo pai e toda mãe. É o desejo que permeia as reuniões na escola. Você vai numa reunião de escola, se fosse, na minha época, perguntava, o que é que você quer que seu filho, o que é que você quer que eu faça para o seu filho? Diz, ó, faz um cara de bem, faz um cara trabalhador e tal. Hoje em dia, não. O que é que você quer que eu faça para o seu filho? Eu quero que ele seja feliz. Algum problema as pessoas serem felizes? Não. Mas viver com o imperativo da felicidade o tempo inteiro é um problema. Tome logo um Engove para curar sua ressaca da modernidade, essa armadilha. Matilha de cães raivosos e assustados. O presente não devolve o troco do passado. Sofrimento não é amargura. Tristeza não é pecado. Lugar de ser feliz não é supermercado. Por que é um problema? Porque nós não estamos criando pessoas. E essa analgesia das dores do existir, esse silenciamento do mal-estar, essa plastificação que a gente termina fazendo da subjetividade, nos atrapalha. Deixa os nossos meninos e meninas com muita dificuldade em lidar com os tropeços da sua existência. E isso faz com que a gente viva uma busca pelo excesso de prazer e, ao mesmo tempo, por um imperativo da felicidade. Vocês podem me perguntar, bom, Alessandro, mas se a gente tem muito prazer, a gente não é mais feliz? Infelizmente, não. Infelizmente, os estudos mostram que essa busca excessiva pelo prazer, na verdade, dificulta a sensação de felicidade. Porque a gente vai tentando superlativar a experiência o tempo inteiro e as experiências, quando acontecem, são sempre poucas. Não fazem efeito sobre o nosso existir. E por que há o esvaziamento da experiência? Porque a gente busca tanto o superlativo da experiência. Por exemplo, quando a gente dá um controle remoto a um garoto que tem uma condição social abastada, ele vai ver num desses suportes de TV qualquer, um programa, ele começa a ver aquele primeiro tá bom, mas de repente o outro pode ser melhor e ele muda. E o outro pode ser melhor e ele muda. E ele muda, e muda, e muda, e muda, e muda. E ele não para em nenhum deles, porque sempre há uma expectativa de que a outra experiência possa ser melhor. E com isso, a gente vai perdendo a capacidade de viver experiências. O que é a experiência? É quando o inacreditável invade a rotina. É quando, lavando o prato, alguma coisa acontece que precisa ser contada, que precisa ser dita, que precisa ser falada. É enxergar o extraordinário no simples. A nossa vivência atual dificulta que a gente consiga enxergar o extraordinário no simples.
E se a gente tem dificuldade de enxergar o extraordinário no simples, nós tentamos desesperadamente que a nossa vida seja sob medida, na lógica do consumo. O que é uma vida sob medida? É um conceito difícil, mas eu vou dar um exemplo que eu acho que traduz maravilhosamente. Uma amiga tinha acabado de fazer uma corrida em Salvador, foi a uma sorveteria. Encontrou uma cliente que ela não conhecia na sorveteria, que conversava com o sorveteiro e dizia: sorveteiro, você precisa melhorar a quantidade de sabores da sua sorveteria. E o sorveteiro diz: mas minha senhora, eu ofereço 15 sabores. A senhora tem 15 sabores para escolher, mas não tem o que eu quero. Essa é a expectativa da vida sob medida. Não passa pela cabeça dela se ajustar a um dos 15. E quanto mais privilégio, enquanto mais numa condição de privilégio, mais a gente se autoriza a esse tipo de movimento no Brasil. E essa é uma ideia que nos faz crer que sempre a realidade precisa me oferecer algo que seja do tamanho dos meus sonhos. O que é impossível. Ninguém consegue. E o consumo nos faz acreditar que sempre existe um objeto feito à minha imagem e semelhança. Sempre existe um objeto que vai ocupar esse espaço. E como isso não acontece, o que eu faço? Eu conserto ou eu troco? Eu troco. A gente não consegue consertar nada no mundo contemporâneo. Consertar um eletrodoméstico é dificílimo. Consertar um relacionamento, uma loucura. Consertar um trabalho que não está dando certo, dá trabalho demais. A gente troca, troca, troca. E consertar é um certo elogio da imperfeição. É uma certa ideia de que a gente pode tentar fazer de um outro jeito. É uma certa ideia de que a vida é mesmo esse movimento que vai se construindo. E trocar é garantir a obsolescência necessária para que o consumo continue. Mas viver a vida sob a lógica do consumo é viver sempre, sempre, sempre buscando algo que a gente nunca encontra. Mas até aí tudo bem, você procurar algo que nunca encontra. O problema é você só ficar procurando, só ficar procurando, só ficar procurando e não ter outra experiência na vida. Esse consumo, ele nos mostra que nós estamos cada vez mais cheios de objeto, mas cada vez mais com dificuldade de produzir sentido. E essa dificuldade de produzir sentido, ela é muito agudizada por um outro cenário que é: a imagem vale mais que 1000 palavras. Esse excesso de imagem é uma espetacularização da vida, que conversa com o livro do Mário Vargas Llosa, A Civilização do Espetáculo, e com o livro do Debord, A Sociedade do Espetáculo. O que é a espetacularização da vida? Se eu não registro em imagem a experiência, ela não existe. E num mundo em que a imagem vale mais do que 1000 palavras, qual que é a armadilha? A armadilha é a crise das narrativas. Nós vivemos hoje, para essa geração de meninos e meninas, uma crise das narrativas. Não é à toa que os youtubers fazem tanto sucesso. Nós temos uma dificuldade de palavrear o nosso tempo. Nós temos uma dificuldade de dar sentido simbólico ao que a gente vive. E nós ficamos aprisionados a esse colorido de imagens que a gente não consegue interpretar. Atualmente, fala-se muito em narrativas. Paradoxalmente, o uso inflacionário de narrativas revela uma crise da narrativa. Em meio a um barulhento storytelling, há um vácuo narrativo que se manifesta como um vazio de sentido e como desorientação. Quando as narrações nos ancoravam no ser, ou seja, quando nos atribuíam um lugar e transformavam o ser no mundo em um estar em casa, dando à vida significado, apoio e orientação, isto é, quando a própria vida era um narrar, não se falava em storytelling ou em narrativas. Esses conceitos são usados de modo inflacionário justamente quando as narrativas já perderam sua força originária, sua gravitação, seu mistério e mesmo sua magia. Nós somos uma sociedade que fragmentamos as nossas histórias e vamos fazendo colagens, pedaços de realidade para a gente conseguir interpretar a vida. E essa armadilha é que fica muito difícil produzir sentido dessa maneira. No próximo bloco, Alguém que não está disposto a se transformar tem dificuldade de educar. Porque só educa aquele que aprende.
Precisamos encontrar novas histórias para entender o mundo atual. Ou quem sabe, precisamos dar novos sentidos a velhas histórias. Em uma das versões da história, fizeram um feitiço para Bela Adormecida. Quando ela tivesse 15 anos, iria furar o dedo numa roca de tear e dormir para sempre. O pai da Bela Adormecida era o rei. Ao saber do feitiço, ele mandou tirar todas as rocas de tear do reino para que a filha pudesse crescer sem problemas. Mas não deu certo. Lá com 15 anos, ela não sabia o que era uma roca de tear, foi ver o que era, furou o dedo, dormiu para sempre, ainda teve que ser acordada com um beijo sem consentimento. Foi ou não foi? Agora, se ele tivesse dito, olha, minha filha, é o seguinte, fizeram um feitiço para ti, deu ruim para você, tu não pode chegar perto de uma roca de tear. E ele, ao longo dos 15 anos da vida dela, fosse mostrando que era roca, ensinando que era roca, mandando ela se afastar, fazendo todo um trabalho, falando umas 4.000 vezes, mostrando outras 8.000 vezes, sem garantia nenhuma, sem certeza de que isso daria certo. Quando fizesse 15 anos, ele estaria rezando, por favor, proteja minha filha, por favor, proteja minha filha. Ele teria mais chance dela não dormir para sempre. Estava garantido? Não, mas tinha mais chance. Então, o que eu estou propondo para vocês é bobeira, é não viver a realidade. Trouxe 7 ações que eu acho que a gente pode fazer para mudar o olhar, e mudando o olhar, mudando o que a gente é e mudando a nossa coletividade. E esses 7 olhares, eles têm como objetivo nos tornar pais e educadores cada vez mais desnecessários. A função da gente é nos tornarmos desnecessários. Darmos a régua e o compasso para que os nossos filhos possam não precisar da gente para construir a sua própria história. Isso não quer dizer que eles não nos reverenciam. Isso não quer dizer que eles não nos amam. Isso não quer dizer que a nossa marca não estará com eles. Mas eles não vão precisar da gente. Porque eles vão ser autores da sua própria história. Nunca uma história individual. Sempre uma história coletiva. Não existe nada do humano que seja individual. Primeira delas, plantar. Nós precisamos construir uma educação que seja menos carpintaria e mais jardinagem. A carpintaria é o seguinte, a gente pega a matéria-prima, que é a madeira, lixa, corta, parafusa, pinta, prega, tira, faz o que quiser e transforma aquela madeira na nossa imagem e semelhança do nosso sonho. E faz isso como uma linha de montagem. Faz 1, faz 2, faz 3, faz 4, faz tudo igual. A gente pega esses sujeitos e tenta colocá-los de um determinado jeito, que é a nossa forma. Na jardinagem, o jardineiro ele é importantíssimo. Sem um jardineiro, não há planta, mas não há jardineiro sem planta. Nós só somos pais porque temos os nossos filhos. Nós só somos professores porque há os alunos. E não há alunos sem professores, e não há filhos sem pais. Está claro? É essa relação que nos conforma. Essa é a primeira ideia da jardinagem. A segunda, dá muito mais trabalho. É terra, é adubo, é sol, água, luz, tira, bota, cresce. Cresceu, muda a perspectiva, já é menos água, já é menos luz, cresce para um lado, cresce para o outro. Tem troco fino, troco frágil, flor assim, flor assada. É uma diversidade sem número. E não temos certeza nenhuma, não sabemos no que vai dar. É um organismo vivo, tudo pode acontecer, inclusive nada. O que a jardinagem nos ensina? Nos ensina sobre singularidade. Nenhuma planta é igual a outra. Todas são plantas, isso é universal, estão dentro desse jardim, é particular, mas a maneira como aquela planta cresce não é igual a outra. Um jardineiro contemporâneo, atento, cuidadoso, amoroso, reconhece as singularidades. Porque sabe que é insuportável para a vida humana ficar aprisionado à ninguém-dade. Não tem nada pior para um outro humano não ser reconhecido no olhar de alguém. É insuportável. Então esse jardineiro está atento a essa singularidade. A jardinagem ensina sobre o tempo. 3 dimensões do tempo. A primeira, aquela que eu já falei, não posso criar jardins no século XXI como se no século XX estivesse. Não dá. A segunda dimensão do tempo. Cada planta tem seu tempo, ou seja, há marcos no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes que precisam ser respeitados. Mas dentro desses marcos, cada sujeito vai ter um tempo e nós precisamos respeitar esse tempo. E a terceira dimensão do tempo é o tempo que a gente tem para dedicar ao jardim. Nós precisamos de tempo. E quando a gente fala de tempo,
A gente precisa garantir condições sociais para que os adultos possam estar com as crianças e os adolescentes. Os professores possam ter escolas decentes e dignas para educá-los. A licença maternidade seja garantida. Então, também a jardinaria ensina sobre direitos. A jardinagem nos ensina sobre a impotência. Nós não podemos tudo. Há coisas que acontecem com aquela planta que são daquela planta. E a gente não controla. A jardinagem nos ensina sobre respeito. Respeitar a condição que aquela planta tem, os movimentos que ela faz. E nos ensina sobre aprendizagem. Porque nós aprendemos com a planta. O segundo verbo é transformar. Transformar significa dizer que aqueles adultos que se autorizam a um mergulho verdadeiro no encontro com as crianças e com os adolescentes, pais ou professores, não saem desse encontro da mesma maneira. É um encontro de incompletudes. Eu sou um pai incompleto que encontra o meu filho incompleto e nesse encontro alguma coisa acontece que muda para sempre quem nós somos. Então, alguém que não está disposto a se transformar tem dificuldade de educar. Porque só educa aquele que aprende. Quem não aprende, submete. É autoritário. Encaixota subjetividades. Mas não educa de maneira emancipatória. O humano aprende sempre. O humano se transforma sempre. A curva do humano é sempre para frente. É sempre possível. Sempre pode. Alguma coisa pode ser transformada no humano. É isso que nos confere a humanidade. A chance de reescrever histórias. Amordaçar uma geração para que eles não falem. Impedir uma geração de reconstruir histórias é ceifar uma parte essencial daquilo que nos humaniza. Precário, provisório, perecível. Falível, transitório, transitivo. Efêmero, fugaz e passageiro. Eis aqui um vivo, eis aqui um vivo. Impuro, imperfeito, impermanente. Incerto, incompleto, inconstante, instável, variável, defectivo. Eis aqui um vivo, eis aqui. Essa transformação significa garantir um presente para que se possa ter um futuro. Muitas pessoas ainda entendem as crianças como um porvir, como um futuro, como uma preparação. Então nós estamos discutindo chances de trabalho para crianças de 2 anos, porque vamos prepará-lo para o futuro. Ou aqueles que defendem ainda a palmada como estratégia de correção, vou deixá-lo mais firme para as adversidades do futuro. Isto é um equívoco da maior importância. A única maneira de garantir às crianças a chance de desenhar um futuro é preservando com todas as forças o seu presente. Se a gente é capaz de fazer isso, a gente é capaz de amar a diferença. Porque para educar os jovens e as crianças, nós não temos que mimetizar as suas características. Eu não sou um jovem. Eu não sou igual ao meu aluno. Eu não sou igual ao meu filho. E ainda bem. E o que a gente vê hoje é adultos tentando criar uma similaridade de comportamento, de discurso, quando não de estética, que é bem mais estranho. Vocês sabem do que eu estou falando. Não é? E isso é um equívoco. Porque a gente precisa amar a alteridade, amar a diferença. Amar que somos diferentes e porque somos diferentes nos encontramos e podemos construir algo. Isso é fundamental para a humanidade. Portanto, quando alguns pais ainda hoje me perguntam qual que é o manual, Alessandro, para criar os filhos, o que a gente faz? Existe um manual? Eu falei, existem vários. Mas o melhor é o próprio filho. Observar a criança, observar o adolescente, perceber esse aluno, é a maneira mais interessante de criar uma cartilha gerúndica que vai se fazendo à medida que vai acontecendo. Nada contra os manuais, nada contra isso, não estou falando disso, mas nós não podemos criar toda uma atmosfera científica absoluta neste campo. Há algo que é de outra ordem e que merece lugar, que merece respeito, merece destaque. E dito isso, eu digo, a gente precisa conjugar o verbo falhar. A essência de um pai e uma mãe é falhar. Nossos pais falharam com a gente vai falhar com nossos filhos, que falharão com os seus. Agora a gente tenta melhorar, tenta acertar, mas a gente vai falhar e tem que falhar.
A educação é um tipo de projeto que, se não der errado, não deu certo. Porque se uma educação dá exatamente certo como você planejou, não é educação. É submissão autoritária. E a imperfeição, ela é libertadora porque nos liberta para poder fazer melhor, reconhecendo que erramos e melhorando, e autoriza essa geração a lidar com o erro, com a falha, com o imperfeito. Ninguém aprende em equilíbrio, só se aprende em desequilíbrio. E é esse desequilíbrio que é o próprio da vida, o próprio do existir. Para isso, nós vamos precisar conjugar um outro verbo que é encantar. Se a gente cria uma geração de meninos e meninas a quem a gente pergunta o que é um semáforo e eles respondem apenas é uma circuitaria elétrica de acendimento intermitente com plásticos em 3 cores que servem para regular o trânsito, nós temos um problema. Porque de fato o semáforo é isso, mas não é só isso. O encantamento é ver no semáforo um emblema civilizatório, um acordo, um acerto da gente não se destruir. O semáforo é um acordo que diz agora eu paro e você passa, depois você para e eu passo. Porque se a gente passar junto, a gente se machuca. Se os meninos não reconhecem no semáforo o simbólico, o encantamento, é mais fácil atravessá-lo. E atravessá-lo é o princípio, desencantamento é o princípio da barbárie. É andar na beira do abismo da desumanização. É o fim, quase o fim da linha. É uma corda bamba perigosíssima. Então, se a gente pensar na vida humana, a gente vai ver que nós somos muito diferentes dos outros animais. Nós precisamos de encantamento para existir, porque a vida humana é uma invenção, uma ficção. Então, viver uma vida com esse excesso de pragmatismo, com pobreza simbólica, sem poesia, sem arte, não faz sentido. Viver uma vida sem ver no semáforo um emblema civilizatório, não faz sentido. Então, nós precisamos resgatar os nossos rituais. Para quê? Para que a gente possa nortear a vida dos nossos filhos. E aí eu faço uma metáfora do farol. Estamos no maremoto. Não estamos vendo terra à vista. Não é assim? É assim que nós estamos todos. Qual é o nosso papel? Iluminar e não iluminar. A essência do farol é eu ilumino e apago. Ele gira, né? Eu ilumino e apago. É iluminar o suficiente para que ele ache caminhos e deixar uma certa escuridão para que ele crie a sua própria história. Sermos espelhos suficientemente limpos para que ele se reconheça e suficientemente opacos para que eles criem o seu próprio jeito, a sua própria identidade, a sua própria saída subjetiva para esse dilema enorme que é viver no século XXI. E aí, quando os pais me perguntam, então o que é melhor? É falar ou é fazer? É melhor narrativa ou exemplo? Uma vida sem palavra é game over. Acabou. Uma vida sem narrativa não faz o menor sentido. Temos que narrar. Mas uma narrativa vazia que não se espelha em exemplo é letra morta. Então, nós precisamos palavrear o nosso existir ao mesmo tempo em que a gente funciona com bons exemplos. No próximo bloco, a essência do humano é o encontro. A essência do humano é o outro. E nós não podemos criar meninos e meninas sem isso. qual a melhor maneira de criar crianças e adolescentes nos dias de hoje? Onde eu acho o manual de instruções? Será que tem algum livro de regras prontas? Ou será que precisamos menos de regras e mais de um novo olhar? Criar crianças e adolescentes é criar esperança e criar o futuro. Estamos diante do desafio de inventar novas histórias e novas humanidades. A conexão é um outro verbo que a gente precisa conjugar, porque a conexão lança a luz sobre uma dimensão da vida que foi historicamente meio esquecida, que é a dimensão dos afetos. Hoje a gente sabe que ninguém pensa sem emoção. Ninguém escolhe sem emoção. Ninguém decide de maneira puramente racional. A decisão está afetada pela emoção. Ninguém lembra sem emoção. Ninguém aprende sem afeto. Ninguém cria. Todas as grandes vivências humanas estão atravessadas pela via afetiva. Por que a gente culturalmente deixou isso tão em segundo plano? Uma criança cai, sente dor, chora. A primeira coisa que se diz é passou, passou, passou. Chora não, chora não.
Por quê? E quando a gente lança luz sobre a afetividade, a gente lança luz sobre a dimensão de que a nossa existência depende do espelhamento dela no olhar de alguém. E nós desconstruímos dessa maneira o mito perigosíssimo da independência. Não podemos criar uma geração de pessoas independentes. Devemos criar uma geração de pessoas interdependentes. A essência do humano é o encontro. A essência do humano é o outro. E nós não podemos criar meninos e meninas sem isso. A única condição para a autonomia é a interdependência, porque o autônomo ele não é independente. O autônomo ele sabe que ele é parte da coletividade e ele é capaz de tomar decisões por si, mas ele respeita o acordo coletivo, ele entende que isso faz parte de um todo. Então essa tão sonhada autonomia, ela só vem por essa via. O que faz as pessoas serem felizes e saudáveis não é dinheiro, não é trabalho, não é fama. São bons relacionamentos e ponto final. Bons relacionamentos são a base e para isso a gente precisa, fundamentalmente, ao valorizar os nossos encontros, ter a chance de esperançar. E esse é o último verbo. Esperançar é trabalho, crítica, esforço, coragem, direito, amor, coletivo, proteção. É uma labuta forte. Esperançar é resgatar esta aldeia, grande aldeia, que não vai trazer respostas, que vai escapar das armadilhas da autoajuda, mas que vai viver a angústia mais coletivamente, o que é bem melhor. Todas as sociedades que priorizaram a cultura da infância, que protegeram seus jovens, têm melhores índices sociais, têm melhores índices de educação, têm melhores índices de saúde, de segurança pública, menores índices de violência, vivem melhor coletivamente. Há economistas que dizem que $1 investido em uma criança, voltam 7 para o coletivo. Essa é uma tarefa de todos, inclusive daqueles que não têm filhos, porque é bom para todo mundo. E durante a pandemia, eu tive com meu filho uma experiência que me lembrou essa dimensão. Eu sempre coloquei meu filho para dormir, antigamente, no início, né, quando ele era bebezinho no meu antebraço, depois em cima de mim, e na pandemia, ele já com 8 anos, a gente tentou fazer ele dormir de novo em cima de mim. Não deu muito certo, porque ele estava grande. E ele disse, pai, não está cabendo e tal, aquela coisa. Eu falei, filho, não dá, você está crescendo, a gente vai ter que pensar numa outra forma, porque essa forma aqui não está dando. Ele parou, olhou no fundo do meu olho e disse assim, pai, quando eu for adulto e você for um velhinho, você deixa eu te colocar para dormir em cima de mim? Eu fiz um sim com a cabeça, sem dizer nada, tomado por forte emoção, coloquei ele para dormir, corri para o computador e escrevi o quanto somos um só. Para ele. Mas para todas as crianças, para todos os adultos. Hoje, você quase não cabe no meu colo. Mesmo assim, de vez em quando, a gente ainda tenta. E o tempo para de novo. Tudo vira estátua, tudo. Pensamentos, o dia a dia, verdades, dúvidas, obrigações, injustiças. Tudo fica pausado, flutuando como num sonho. Porque ele me lembrou que uma criança, quando é amada, quando tem os seus direitos assegurados, quando tem boa educação, quando ela está protegida pela coletividade, ela tem uma chance muito grande, mas muito grande, de não odiar, de não violar e de ser capaz de projetar um futuro mais amoroso, mais autero, mais diverso e com mais esperança. Como que você vê a relação família-escola? Eu tenho percebido nesses últimos anos que a família delega coisas e questões para a escola e a escola busca da família outras questões. E, na realidade, eu sinto uma relação muito eles e nós. Nessa questão de eles e nós, quem eu percebo perdendo nesse processo são crianças e jovens, meninos e meninas que têm uma sensação de abandono institucionalizado, tanto por suas famílias como por suas escolas, que ainda não conseguem ter diálogos importantes, francos, para que a educação aconteça da melhor forma possível. Eu acho que a escola e a família, elas não respondem e operam do mesmo lugar. Elas são diferenças complementares.
A responsabilidade pela educação, no sentido mais amplo, ela é da família, mas a família não está sozinha. Ela precisa da escola, ela precisa da família estendida, ela precisa da praça, ela precisa da comunidade, ela precisa do Estado, ela precisa de todo esse acordo coletivo para que ela consiga fazer bem o seu papel. E cada uma dessas instâncias vai responder e operar desde lugares diferentes. Não dá para esperar que a escola assuma o papel da família. Da mesma maneira que não vai funcionar se a família se encarregar do que deve fazer a escola. Porque ela não tem como fazer. A escola une 500 crianças diferentes, de famílias diferentes, de pensamentos diferentes, de credos diferentes, de realidades diferentes, de lugares diferentes, para que elas coexistam, sem se destruir, acordando um jeito democrático de existir, acertando os ponteiros, com alegria, com felicidade e com aquele barulho típico que a escola tem de criança viva. Isso a família não vai conseguir. Da mesma maneira que a escola não vai poder fazer o papel da família, não dá. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Quero trazer Manuel de Barros para dizer da minha alegria de você estar aí. Sabedoria pode ser que seja mais estudada em gente do que em livros. Eu acho que você é um estudioso de gente. O que você acha que essa gente tem te ensinado sobre essas coisas, essas ações que você nos ensinou hoje? Eu acho que o que o Brasil nos ensina é que todas essas ações estão na vida das pessoas. Eu não tirei isso de nenhum outro lugar, senão de todas as pessoas com quem eu conversei. E acho que o Brasil, especialmente, ele é um país de muitas dores. Um país imenso, desigual, difícil. Viver aqui requer muita coisa, não é simples. Mas, ao mesmo tempo, ele é um país que é capaz de criar coisas tão incríveis, tão magistrais, tão únicas. Quando a gente vê a nossa arte, quando a gente vê a nossa cultura, quando a gente vê a nossa música, a quantidade de coisas que se faz nesse país é tão grande que renova a esperança. Então, as pessoas com quem eu converso estão angustiadas, estão sofridas, não sabem as respostas, mas estão tentando. Eu encontro pessoas que desistiram. E tudo bem, existem pessoas que desistiram, mas a imensa maioria das pessoas com quem eu converso tentam. E caem, e levantam, e tentam, e caem, e levantam. E isso quase que me obriga a continuar. Na verdade verdadeira, esses encontros todos é muito menos pelos outros e muito mais por nós. É a gente quem aprende, é a gente quem renova a esperança, é a gente que reinventa a nossa própria vida o tempo inteiro através das histórias, tantas histórias que a gente ouve, em vários lugares, na clínica, nas conversas, nas salas de aula, em todos os lugares por onde a gente passa. A riqueza que a gente tem nos obriga a continuar tentando. Nos obriga a continuar tentando preservar condições para que nosso povo viva melhor. Continuar tentando, continuar insistindo, cuidar e educar crianças e adolescentes é um caminho sem ponto de chegada. Criar é caminhar junto, criar horizontes, criar histórias, criar afetos. Criar é, ao mesmo tempo, ensinar e educar, como também inventar novas possibilidades do viver. Nesse programa, refletimos sobre o desafio de educar no século XXI. Um desafio exigente e inspirador. Mais sobre esse assunto com o psicólogo Alessandro Marim Pietri no canal do Café Filosófico no YouTube.
Então eu penso que se a gente desmistificar a parentalidade, a gente humaniza mais a parentalidade. E a gente constrói uma história melhor. Uma história mais cheia de altos e baixos, de idas e vindas, de vazios e preenchimentos, como tudo na vida. Eu acho uma história mais bonita, mais possível e mais libertadora.